Você já se perguntou por que algumas empresas conseguem estabelecer objetivos e não só alcançá-los como superá-los? A resposta está em um bom planejamento estratégico. Não adianta eu ter boas ideias, pensar, idealizar, colocar em um potinho e esperar que aquilo se autorrealize. As ideias, elas precisam vir alicerçadas em um bom planejamento, em uma boa comunicação com as pessoas e em estratégias que sejam execuíveis. Não adianta eu apenas pensar, eu preciso transformar esse pensamento em realidade através das ações das pessoas. O planejamento estratégico é um mapa que norteia os objetivos que a gente quer alcançar. Eu lembro que a primeira vez que eu participei de um planejamento estratégico, isso deve ter uns 13 anos, eu estava tendo a oportunidade de aprender com mentores e uma fala eu nunca esqueci. O mentor disse: o que a gente acabou de fazer aqui, e foram mais ou menos 4 dias imersos em um hotel construindo planejamento estratégico, foi apenas 5%. 95% vocês vão fazer lá fora, que é implementar essas estratégias no dia a dia. Um bom planejamento estratégico vai permitir com que você tenha maior clareza e direcionamento, assim como consiga fazer uma boa alocação dos seus recursos, aumente a produtividade da equipe, consiga engajar as pessoas em uma mesma direção. Mas isso precisa ser amparado, alicerçado por um bom modelo de gestão, que garanta o acompanhamento daquilo que foi definido na estratégia. Por isso, fique super atento a essas 5 dicas que vão permitir com que você não apenas construa um planejamento assertivo, mas consiga ter um bom acompanhamento para colocá-lo em prática. Se você é empresário e está imerso em várias coisas no seu dia a dia, define junto com os seus sócios um comitê, um squad, pessoas estratégicas do negócio que podem organizar uma agenda nos próximos dias para de fato sair da operação, sair da rotina e pensar estrategicamente o seu negócio. Vocês podem, nesse movimento, definir agendas fixas e uma sugestão: façam isso fora do ambiente de trabalho, para oxigenar as ideias, para vocês olharem para outros pontos de vista, aumentar o seu repertório. Com essas agendas definidas, é importante que nesse squad vocês identifiquem informações que vocês precisam levantar. Façam um diagnóstico de cenário. O que a gente precisa trazer de visão estratégica das áreas? Nós vamos trabalhar com análise de SWOT, nós vamos fazer identificação realmente dos resultados, dos indicadores, o que é estratégico olhar do nosso cenário atual. Levantem essas informações como pré-work de uma imersão. Assim vocês vão conseguir fazer um compartilhamento de visões dessas pessoas estratégicas importantes para nortear o presente e o futuro. Feito isso, é hora de vocês se reunirem e olharem com muita intencionalidade e escuta a visão de cada um para o futuro desse negócio. Quais as possibilidades, o que a gente tem de visão não só do cenário interno, mas do cenário externo. Qual é a nossa visão de futuro? Qual é o nosso propósito, a nossa missão, os nossos valores? Revisitem com muita profundidade. Isso não é algo só apenas para a gente comunicar. Isso norteia para onde a gente quer ir. Os nossos valores, eles têm que traduzir os comportamentos que a gente espera que as pessoas tenham para alcançar a nossa visão de futuro. Essa visão de futuro, ela não pode ser apenas um sonho. Ela tem que ser datada, ela tem que ter atributos de mensuração. O que a gente quer alcançar ano a ano para que a gente chegue naquela visão de futuro de 2029. Então, fazer essa imersão, sobretudo fora do ambiente de trabalho de vocês, vai permitir com que vocês façam discussões que norteiem esse negócio. Feito isso, entendendo de onde vocês estão e para onde vocês querem ir, esse movimento do ponto A para o ponto B, agora é hora de fazer um entendimento maior das estratégias que nós vamos estabelecer para alcançar essa visão. Quais são os fatores críticos de sucesso? O que a gente precisa, com o olhar que nós tivemos das áreas, com esse diagnóstico feito, entender que entra no nosso radar como objetivo estratégico do negócio para um curto e médio prazo. O que a gente precisa trazer realmente de maneira intencional. Isso norteará não só as estratégias como as métricas. Aqui é importante revisitar indicadores, revisitar os checkpoints que vocês
tem para de fato entender o quanto as ações pensadas vão levar vocês para próximo desse objetivo. Provavelmente, vocês precisarão ter alguns encontros, não vai ser num momento único que vocês vão ter todas as informações dessas estratégias, do investimento necessário. Então, continuem acompanhando aquela agenda de discussão estratégica. Saiam com um plano construído. Dentro de um plano, coloca mesmo no mapa, não sei se você vai utilizar o BSC, o Balanced Scorecard ou metodologia de OKRs, mas estabeleçam, e se você não conhece essas metodologias, busque quem possa ajudá-los a fazer isso, mas estabeleçam um mapa que mostre realmente o que vocês vão fazer, quando isso vai acontecer, quem serão os responsáveis, quanto isso vai custar. Tragam uma visão primeiro para que vocês entendam se aquilo faz sentido e é execuível, aquilo é possível de acontecer. Este alinhamento feito entre vocês, agora é hora de comunicar para as pessoas. Quem são as lideranças táticas, as pessoas que vocês podem compartilhar para ouvir a contribuição? Como que essas pessoas podem participar de forma ativa dessa estratégia do negócio? Revisitado e realmente chegando em uma narrativa simples, que vocês consigam enxergar de onde estão, para onde querem ir, quais vão ser os checkpoints, os indicadores, as formas de medir isso. Agora é importante disseminar isso para todas as pessoas da organização. Como que vocês vão compartilhar, trazer as pessoas orientadas para a mesma direção? É importante pensar com muito carinho que esse compartilhar, ele tem que gerar impacto emocional, ele tem que gerar confiança dos direcionamentos que a gente está trazendo. Eu sempre falo que a gente, para colocar as pessoas alinhadas na mesma visão, precisamos ter movimentos que gerem impacto emocional, mas que também gere repetição, constância, acompanhamento. E aqui é o ponto que vale demais você se dedicar para entender como está o modelo de gestão do meu negócio. Se eu puder sugerir, faz realmente uma análise, pega uma planilha e vem realmente pensar quais são as reuniões, os rituais que tem hoje na minha empresa, nas áreas, quem participa, quais os objetivos, tem constância, qual é a frequência. Fazer essa análise, aqui é que está realmente o grande segredo, porque é no dia a dia, é trazendo para a rotina, para os rituais, para as reuniões que vocês vão conseguir pegar aquilo que é uma ideia, que é uma estratégia e conseguir realmente trazer para o dia a dia, implementar, trazendo direcionamento para as áreas do que eles precisam fazer para alcançar aquele planejamento. Comunicação clara e engajamento são essenciais para que o planejamento estratégico aconteça no dia a dia, aconteça na prática. Por isso, estabeleça canais de comunicação escutativa para ouvir as boas ideias das pessoas. O protagonismo muitas vezes não vem de seguir um plano rígido, mas de a gente adaptar esse plano para alcançar uma visão. Então, por isso é extremamente importante que os seus rituais, que os seus movimentos nos meses subsequentes deem esse espaço de protagonismo e envolvimento das pessoas. As melhores ideias podem estar aí dentro e não necessariamente precisam vir da sua cabeça, mas da sua habilidade como gestor de fazer o potencial das pessoas aflorarem no dia a dia. Então, se eu puder fazer um resumo que contribua de forma prática com você a trazer estratégia para a gestão do seu dia a dia, pense quem são as pessoas que, imersas nessa rotina, podem de maneira intencional se envolver com você para fazer análise de cenário, para fazer diagnóstico, para poder pensar a estratégia, para pensar a efetividade disso no dia a dia e construa uma cultura que preza pela comunicação e transparência com as pessoas, para o engajamento delas através de rituais, de reuniões onde elas possam entender para onde estão indo, entender o sentido das suas tarefas, das suas atribuições, participar com ideias, sempre voltando para nortear-se daquele ponto que vocês partiram. A gente está aqui vivendo a rotina e o dia a dia, mas tem uma estratégia maior, tem um sonho, tem um alvo que a gente quer alcançar. Como é que através do meu modelo de gestão eu trago para minha rotina do dia a dia esse olhar, essa análise para a gente ir ajustando a rota, mas sabendo aonde a gente quer chegar. Coloque essas dicas em prática e veja a sua empresa alcançar novos patamares. E se de alguma forma fez sentido para você, mas você não entende como trazer isso para o dia a dia, tá tudo bem, você pode ter ajuda externa. Não precisa ser você a pessoa a mediar. Você, como
empresário precisa entender o que você quer do seu negócio e envolver pessoas que contribuam com isso. Talvez você tenha essas pessoas internamente. Talvez você vai precisar de alguma consultoria, de alguém para te ajudar a mediar, a facilitar esses caminhos. Use o que você tem ao seu redor, mas tenha muita presença, intencionalidade e clareza. É você, como empresário, que traz esse direcionamento. Isso é indelegável. É a sua visão que precisa ser traduzida no dia a dia. Então, se esse vídeo contribuiu com você, vê de novo, acessa, pausa, pega os pontos importantes, busque ajuda, compartilhe com outras pessoas e traga gestão estratégica para o seu dia a dia.